Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como é possível perdoar? Qual é o valor do perdão na Bíblia? Em 2012, a dona de casa, Maria Nice, teve seu filho brutalmente assassinado em João Pessoa. Ela se encontrou, esteve cara a cara com o assassino do seu filho. Tem um vídeo no YouTube sobre isso, se você pesquisar. Ela ficou cara a cara com o assassino do seu filho e ela disse que o perdoava. E ela falou: eu não tenho um pingo de ódio de você, eu só oro todos os dias por você. E ela lhe concedeu o seu perdão. Por mais que esse vídeo mostre algo tão belo quanto um perdão tão grandioso, perdoar o assassino do próprio filho é surpreendente quando nós entramos nos comentários desses vídeos. Muitos comentários positivos, afinal nós ainda vivemos numa cultura onde o perdão para algumas pessoas tem um valor moral. Mas é interessante que alguns comentários são surpreendentes. Uma pessoa comentou: há alguma sabedoria ou filosofia nessa asneira? Uma outra pessoa comentou: ensinamento de não resistir à maldade é absurdo. Perdoar os nossos inimigos é absurdo. Uma outra pessoa comentou: esse verme deveria fritar no fogo do inferno. Olha a cara do verme. Aí, um palavrão: safado. Com certeza vai chegar a hora dele também. Não é de surpreender que nós temos visto em nossa cultura ultimamente o perdão perdendo o seu valor como uma virtude. Na verdade, nós temos vivido numa cultura onde o bem supremo é a individualidade. A nossa individualidade é o nosso maior bem que nós possuímos. E nesse sentido, o perdão tem perdido espaço no nosso meio. Perdido espaço. Uma blogueira norte-americana publicou um artigo chamado, no seu blog, Vá para o Inferno com essa sua cultura do perdão. Ela disse no seu blog que essa narrativa do perdão, esse argumento do perdão é explorado pelos cristãos para deixar a vítima culpada e libertar o abusador. Isso traz impunidade, de acordo com ela. E ela diz ainda que essa narrativa de perdoar não passa de um simples mecanismo inventado para dar profundidade de caráter ao opressor às custas da vítima. E na verdade, basta nós entrarmos nas redes sociais e nós vamos ver como o perdão, ou a cultura do perdão, se desvaneceu. Você entra na rede social, o que nós temos é cancelamento imediato das pessoas. Ao primeiro deslize ou erro ou pecado, nós cancelamos a pessoa para nunca mais permitir que ela retorne. Ou que ela nunca seja perdoada. Há um tempo atrás, um jornalista cometeu um grande equívoco ao vivo na televisão. Ele errou feio. Mas logo depois, e imediatamente, claro, ele foi completamente cancelado. O Twitter virou uma bola de neve de cancelamento. Ele veio a público pedir perdão. Ele pediu perdão, disse que estava arrependido e iria mudar. Mas já foi demitido, não tem mais volta, é impossível que ele retorne. Porque o perdão perdeu o seu valor em nossa cultura. Porque na cabeça das pessoas do nosso tempo, o perdão é antagônico à justiça. Se nós perdoarmos, nós não teremos justiça. Só que o problema é que essa falta de perdão gera ainda mais intolerância. E gera a violência só aumenta. O que nós temos visto ultimamente é esse grande problema de achar que o perdão é antagônico à justiça. Você precisa escolher um dos dois. Ou você escolhe justiça, ou você escolhe perdoar. As duas coisas não conseguem andar em conjunto. E o que nós temos visto é o perdão desaparecer da nossa cultura. Isso é um grande problema, porque o perdão é um grande valor que as Escrituras nos ensinam. Na verdade, eu creio, e não só eu, como alguns sociólogos mostram isso, que o perdão tem se desvanecido, principalmente por causa dessa cultura que nós vivemos da individualidade, da autonomia do indivíduo, onde o bem supremo é a autonomia do indivíduo, e se o perdão é um valor comunitário, não faz sentido eu perdoar. Mas nós temos vivido numa cultura onde, infelizmente, nós temos alguns erros, ou algumas pressões equivocadas a respeito do perdão, que eu creio que não seja o perdão que a Bíblia nos ensina, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Existem duas maneiras, principalmente equivocadas, de nós tratarmos o perdão. A primeira delas, eu creio que é o perdão incondicional.
E eu vou tentar explicar, não estou falando que a gente não deve perdoar. Mas o perdão incondicional é aquele onde não existe confronto e não existe exposição do pecado. Ou não existe arrependimento. E muitos se utilizam desse argumento para dizer tão somente, meu querido, você precisa perdoar. Você não tem que expor a pessoa. Ah, mas ele me abusou. Não, você não tem que expor a pessoa. O pecado não precisa ser exposto. Você precisa perdoar porque Jesus te perdoou. Se Jesus te perdoou, você tem que perdoar completamente. Esse é o perdão incondicional. Você tem que abrir mão da sua raiva, você tem que esconder o seu sentimento. Você tem que perdoar incondicionalmente todos os pecados, porque Jesus perdoou todos os seus pecados. Infelizmente, essa abordagem hoje é utilizada por muitas igrejas, irmãos. Por muitas igrejas, para acobertar casos de abuso de autoridade, para acobertar casos de abuso sexual, para acobertar casos onde você não pode expor, você não pode confrontar o pecado, você tem que tão somente perdoar. Perdoar incondicionalmente. É o que o Bonhoeffer chamaria de graça barata. É uma graça sem arrependimento. É uma graça sem confrontação do pecado. Eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, uma cantora foi cantar em nossa igreja, lá em Minas, e ela chegou 1 hora atrasada. O culto já tinha começado, ela chegou 1 hora de atraso. Aí ela subiu, meus irmãos, me perdoem, mas se vocês não me perdoarem, todo mundo vai para o inferno mesmo. Então você tem que perdoar. Esse é um exemplo pequeno, porque foi só um atraso. Mas muitas pessoas se utilizam desse argumento para manipular outras. Se você não me perdoar, você está em pecado. Participei de um grupo uma vez, que tinha alguns casais conversando, e os casais estavam abrindo o coração, e um dos maridos usou essa. Não, mas você tem que me perdoar, porque se você não perdoar, você está em pecado. Esse é o perdão incondicional, e muitos usam isso para manipular as pessoas. E infelizmente muitas igrejas têm se utilizado desse argumento. Mas uma outra forma equivocada de nós tratarmos o perdão, é o perdão condicional. Ou o perdão por merecimento. Eu perdoo, mas antes ele precisa fazer por merecer o perdão. Eu perdoo, mas ele precisa se humilhar e vir me pedir perdão. Quando se tiver choro, se tiver lágrima, se a pessoa mostrar que está, se ela se arrepender genuinamente, aí eu perdoo. E quantas vezes eu já conversei com pessoas que se utilizam desse método de perdão. Não, eu estou disposto a perdoar, desde que ele reconheça que errou. Ele tem que reconhecer que errou. Senão eu não perdoo. Esse é o perdão condicional. Se por outro lado nós tínhamos a graça barata, aqui nós temos graça nenhuma. Né? Não tem graça. É o perdão, e isso acontece muito nos casamentos, gente. Se ele vier me pedir perdão, eu tenho que reconhecer que errou. Tem que reconhecer o erro. É o perdão condicional. O perdão transacional, né? Uma transação. Nós, no final de contas, precisamos fazer com que a pessoa mereça um tipo de perdão. Se houver bastante choro, se houver autodepreciação, autoflagelação, então eu posso considerar te perdoar. Esse é um modelo de graça mínima, sem graça. Só que, meus irmãos, esse é um modelo onde esse também não é um perdão verdadeiro. Na verdade, o que você quer é vingança. Ou você quer controlar a pessoa por meio do seu perdão. Isso também é utilizado para controlar as pessoas, para gerar abuso. Isso também não é um perdão que a Bíblia nos ensina. Mas o que é que a Bíblia nos diz sobre perdão? Porque aparentemente, a nossa cultura diz que ou você precisa escolher justiça, ou você precisa escolher perdoar. As duas coisas não caminham juntas. Mas o que será que a Bíblia diz a respeito do perdão? Será mesmo que o perdão é antagônico à justiça? Será mesmo que a cultura do perdão gera impunidade na comunidade? Será que a cultura do perdão não promove justiça para a comunidade ou para a igreja? É isso que nós veremos hoje na parábola que Jesus nos conta no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Então abra sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 21. Essa é uma história muito interessante que Jesus nos conta. Vou ler o texto na versão NVI. Perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou talvez na sua versão 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo.
o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou-se um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, miséria, trocados. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. As mesmas palavras que o servo usou com o rei. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do que seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem. Alguns capítulos antes, quando Jesus nos ensinou a sua famosa oração do Pai Nosso, ele colocou um pedido muito interessante: perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. E é interessante que depois que a oração termina, Jesus faz um adendo. Ele diz: porque assim, se vocês não perdoarem os seus irmãos, vocês também não receberão o perdão de Deus. Eu imagino que isso preocupou os apóstolos, os discípulos naquele momento. Como assim? Quer dizer que eu tenho que perdoar sempre? Eu sempre preciso perdoar o meu opressor, o agressor? Isso não gera injustiça? Isso não gera impunidade? Se eu sempre perdoar, a pessoa não vai ficar impune? E aí, ousadamente, Pedro se aproxima de Jesus, talvez até representando todos os discípulos, e pergunta: Jesus, vem cá, me explica direito. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofende? 7 vezes? É interessante que quando Pedro sugere 7 vezes, na cabeça dele, ele está sendo muito generoso. Sabe por quê? Existia uma interpretação da lei judaica naquele tempo, chamada Talmud. O Talmud era uma interpretação da lei. E nessa interpretação da lei, dizia que nós deveríamos perdoar o nosso agressor até 3 vezes. Então, quando Pedro chega para Jesus dizendo: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Ele está sendo generoso. Ele já estou sendo muito além da lei. Eu estou oferecendo muito perdão. E Jesus responde com uma hipérbole, com um exagero. Ele diz: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus não está falando aqui que você tem que perdoar 490 vezes, né? Que é o valor. É isso mesmo? Minha cabeça de matemática não funciona muito bem. Mas Jesus não está dizendo que você tem que perdoar 490 vezes. Ele está usando um exagero aqui. Ele está falando que se você está contando, você não está perdoando. Se você está contando quantas ofensas tem, você não está perdoando. E aí Jesus começa a contar essa história. E essa história é muito interessante e nos revela algumas preciosidades. A primeira grande lição que essa história que Jesus conta nos revela é que o perdão realmente é algo dificílimo. Mas em primeiro lugar, é difícil para nós mesmos recebermos o perdão. Jesus vai expor que, na verdade, quem verdadeiramente precisa de perdão não é o nosso ofensor, mas nós mesmos. E ele conta essa parábola dizendo que havia um rei que resolveu prestar contas e chama diante dele um servo que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, isso aqui é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Um talento, veja bem, um talento representava 16.000 dias de trabalho. Um salário de 16.000 dias de trabalho para um trabalhador comum. Multiplica isso por 10.000. Eu fiz as contas pegando a base do salário mínimo brasileiro. O salário mínimo no Brasil é R$ 44,00 por dia de trabalho. Então, 16.000 dias de trabalho seria um talento. 10.000 talentos seria algo aproximado mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Jesus faz isso propositalmente para mostrar o seguinte: antes de tudo, nós precisamos reconhecer que a nossa dívida com Deus é muito, muito, muito maior do que qualquer perdão que nós possamos oferecer. É muito maior. Jesus, antes de qualquer coisa, ele diz: para nós entendermos a dinâmica do perdão, primeiro nós precisamos entender que nós somos extremamente carentes de um grande perdão de Deus. Nós somos extremamente carentes, porque as Escrituras deixam claro que nós pecamos e nos rebelamos contra o Senhor. Todos pecaram. E talvez você diga: não, mas espera aí, não, eu não sou tão pecador assim não. Você sabe. Se você olhar para dentro do seu próprio coração, você sabe que você deveria viver uma vida que você não vive. Você sabe que é pecador.
e você sabe que está separado de Deus por causa do pecado, como Romanos 3:23 nos diz, que todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. E a Bíblia ainda diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o valor justo do nosso merecimento, é isso que nós merecemos. Morte eterna, separação eterna de Deus. A nossa dívida para com Deus é impagável. É impagável. E é interessante que Jesus está mostrando, olha, antes de pensar em perdoar, pense que o nosso maior problema não é a falta de perdão para com outros. O nosso maior problema é a falta de perdão de Deus para conosco. Esse é o nosso maior problema, o tamanho do nosso pecado. E é interessante que o servo nessa parábola propõe pagar a dívida, né? Senhor, eu vou pagar tudo. Essa proposta do servo é patética. É impossível pagar tamanha dívida naquela cultura. Um trabalhador comum teria que trabalhar milhares de anos para pagar essa dívida. É impossível pagar essa dívida. Quando aquele servo propõe pagar a dívida, é tão patético e tão ingênuo como nós tentando nos esforçar para merecer o perdão de Deus. Não faz sentido. Dizer a Deus, Senhor, me perdoa, eu vou corrigir minha vida, eu vou melhorar, eu vou para a igreja todos os domingos, eu vou ser uma pessoa melhor. Tentar merecer o perdão de Deus ou pagar a nossa dívida é a mesma coisa de tentar pagar 2 bilhões de reais numa prestação de 5 reais por mês. Não faz sentido, não tem como. A nossa dívida para com Deus é infinita. Não existe autoflagelo, não existe dívida, não existe nada que nós possamos fazer para pagar a nossa dívida para com Deus. E a grande verdade é que Deus é revelado nas Escrituras, não só como um Deus de amor, mas também como um Deus justo. Nós vamos ver como as duas coisas se encontram. E se Deus é justo, ai de mim. Você já ouviu alguém falando, geralmente quando a pessoa está indignada com alguém, né? Porque você vai ver, porque Deus é justo. A minha vontade às vezes é perguntar para essa pessoa, vem cá, isso não te traz desespero, não? Porque se Deus é justo e eu sou pecador, ai de mim. E aí nós vemos que Jesus começa mostrando que o maior problema é o nosso pecado. Mas aí ele conta essa história de perdão. E nós podemos aprender o que é o perdão verdadeiro por meio dessa parábola. Nós vamos ver que o perdão verdadeiro não é o perdão da graça barata, não é o perdão da graça mínima, onde eu tenho que fazer por merecer, mas é interessante que o rei aqui toma 4 atitudes a respeito dessa dívida. A primeira atitude que o rei faz é chamar o servo. É interessante que esse servo foi exposto. O pecado desse servo, a dívida desse servo não ficou oculta ou não ficou escondida. O rei mandou chamar todo mundo que devia. E nesse momento, o pecado ou a dívida desse servo foi exposta. O perdão começa primeiramente com a exposição da verdade, ao invés de encobrirmos com desculpas. Nós começamos a ver que, na verdade, perdoar não é antagônico a fazer justiça. Muito pelo contrário, o verdadeiro perdão começa com a exposição do pecado, com a exposição do erro. Foi o que aconteceu com a vida desse servo, ele foi exposto. Você está devendo. Esse é o problema. A Bíblia nos dá algumas diretivas importantes a respeito do perdão. No Novo Testamento, nós vemos que o perdão possui um processo de 2 direções. Uma direção primeiramente interior e uma outra dimensão exterior horizontal para com o meu próximo. Quando nós lemos o Evangelho de o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós vemos o seguinte: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Jesus está dizendo o seguinte: quando você estiver orando, e você lembrar de alguém que você precisa perdoar no seu coração, perdoe, imediatamente perdoe. Aqui nós estamos falando de uma dimensão interior do perdão. Todos nós devemos perdoar em nosso coração. Todos nós devemos perdoar o nosso ofensor. Só que se a gente ler só esse versículo, dá a entender que nós estamos naquele modelo da graça barata, né? Que eu só perdoo no meu coração, mas a pessoa continua impune, não tem exposição do pecado, não acontece nada. Mas é interessante que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando nós vamos para um outro texto que Jesus nos ensinou, ele complementa esse. Primeiramente, nós precisamos de um perdão de dimensão interior, no nosso coração. Esse é obrigatório, todos nós precisamos perdoar. Mas aí lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz o seguinte: tomem cuidado,
Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui nós temos uma outra dimensão do perdão. Que quando o meu irmão pecar contra mim, eu preciso repreender com amor. Repreenda-o. Agora é a dimensão exterior do perdão. Se por um lado nós temos a dimensão interior do perdão, que é perdoar em meu coração, e essa deve acontecer sempre, uma outra dimensão do perdão é expor o erro. É confrontar o pecado. Primeiro eu perdoo no meu coração, mas se é um crime sério, eu vou denunciar para a polícia. A justiça vai ser feita, isso não é antagônico ao perdão. Na verdade, como nós vamos ver daqui a pouco, é o próprio perdão que nos dá condições de fazer uma justiça verdadeira. Mas o texto nos diz que nós precisamos expor e confrontar o pecado. Isso faz parte do perdoar. Exponha, perdoe. Nós somos propensos muitas vezes a confrontar e desafiar as pessoas sem perdoar. Isso é um erro. Isso é um erro seríssimo. Nós confrontamos os pecados, nós expomos os pecados, mas sem perdão no coração. Isso se torna vingança. Isso não é perdão. Ou por outro lado, nós temos aquela ideia de que eu perdoo interiormente, mas eu não busco corrigir o pecado. Isso também não é uma abordagem correta do perdão. Meu irmão, se você tem no seu coração, se alguma pessoa magoou você, não, eu já perdoei no meu coração, mas não quero mais ver a pessoa na minha frente. Eu já perdoei no meu coração, mas eu não vou mais buscar, não vou mais conversar. Esse não é o perdão que a Bíblia nos orienta. O perdão que a Bíblia nos orienta é que nosso irmão seja repreendido. Nós precisamos buscá-lo. Precisamos conversar. A igreja precisa ter dinâmica para que isso aconteça. Nós aprendemos que o objetivo principal do perdão não é só a cura do nosso coração, por mais que isso aconteça. E é Jesus quem cura. Mas o perdão serve para reconciliar a comunidade. Só que tem um segundo passo que o rei ofereceu aqui, que é essencial para que isso aconteça. Que além de expor o pecado, além de expor a dívida do servo, o rei se compadeceu dele. O rei teve compaixão dele. E meus irmãos, perdoar significa compreender a situação humana e a situação de vulnerabilidade do nosso ofensor, e isso não é natural para nós. E eu reconheço que essa é a parte mais difícil do perdão. A parte mais difícil do perdão é conseguir olhar o nosso ofensor como um ser humano carente da graça de Deus. Porque a nossa tendência natural é demonizar o ofensor. A nossa tendência natural é transformar ele num monstro. É dizer que é pensar só naquilo que ele merece. A nossa tendência natural, se alguém mentiu para nós, é falar mentiroso, ele é o mentiroso. Mas se eu minto e sou pego na mentira, não, peraí, o ser humano é complexo, né? Tem todas as dimensões. A nossa tendência natural, a tendência natural do nosso coração é tentar disfarçar a justiça com vingança. É não conseguir olhar o nosso opressor, é não conseguir olhar o nosso ofensor como um ser humano carente da graça de Deus e que precisa de arrependimento. Enquanto eu não conseguir ter compaixão do meu agressor, eu não estou conseguindo ter um perdão genuíno. O que eu vou buscar não é perdão, mas o que eu vou buscar, ou melhor, o que eu vou buscar não é justiça, mas é vingança. E vingança não é justiça verdadeira. Levítico 19 tem um texto muito interessante que diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza, olha só a parte da repreensão, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Nós vemos que diante de uma ofensa, nós não devemos buscar vingança, nós não devemos nutrir ódio em nossos corações, e nós não devemos guardar rancor, mas nós devemos nos compadecer e amar o nosso inimigo e o nosso ofensor. Por isso que eu digo que essa é a parte mais difícil do perdão. E é só a graça de Deus, é a dimensão horizontal de Deus para fazer uma coisa dessa. Como o próprio Deus diz, por que vocês devem fazer isso? Porque eu sou o Senhor. É apenas quando nós temos essa dimensão vertical entre nós e Deus que nós conseguimos olhar para o nosso ofensor e perdoá-lo.
E aí, meus irmãos, quando nós perdoamos genuinamente, o que nós buscamos não é vingança, mas aí sim nós vamos buscar uma justiça. Eu busco justiça não para que você seja destruído, mas eu busco justiça justamente porque eu te amo. E eu quero que a comunidade seja restaurada. Você vai para o tribunal para ser julgado por abuso sexual, não é porque eu quero a sua vida destruída, mas é porque eu te amo. Está vendo a grande diferença do perdão? O perdão não é antagônico à justiça. Nós precisamos das duas coisas. É um ato de amor fazer o transgressor enxergar o seu próprio pecado. Bandido bom não é bandido morto, mas é bandido restaurado pelo sangue de Jesus. E nós fazemos isso por causa do nosso amor a eles. Porque se eu não consigo amar e perdoar, o que eu quero é vingança. Eu quero vingança, eu quero que a pessoa sofra. Eu quero que ele sofra as consequências. Eu não quero que ele se encontre com Jesus e seja restaurado. O verdadeiro perdão busca uma justiça mais completa. Uma justiça verdadeira. Fazemos isso por amor a eles. A ex-ginasta norte-americana Rachel de Hollander, talvez você já tenha ouvido a história dela. Era uma ginasta norte-americana que foi agredida sexualmente por seu médico da Comissão Olímpica. E ela denunciou o médico. Ela expôs a sua história de abuso sexual, denunciou o seu médico, e aí vieram muitos outros casos de abuso daquele médico. Infelizmente, virou uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, esse caso. E essa moça, a Rachel, ela é cristã. Até hoje ela luta contra a justiça, contra as injustiças em casos de abuso. Até hoje ela faz isso, mas ela é cristã. E ela entendeu que a verdadeira justiça só era possível quando ela entendesse o que Jesus fez por ela e quando ela não olhasse para o seu agressor com um instinto de vingança, mas que ela o amasse para que ele encontrasse misericórdia. No dia do seu julgamento, ela olhou nos olhos do seu abusador e disse o seguinte: peço a Deus que você experimente a culpa que esmaga sua alma, para que um dia você experimente o verdadeiro arrependimento e o perdão autêntico de Deus. Você precisa desse perdão muito mais do que precisa do meu, embora eu também lhe ofereça isso. Essa é a verdadeira justiça. O perdão não é antagônico à justiça. O verdadeiro perdão busca a verdadeira justiça. Uma justiça que não é vingativa. É uma justiça que é misericordiosa. É uma justiça que clama para que os nossos próprios agressores se conheçam a Jesus e citam a culpa que esmaga a alma para que se encontre com Jesus verdadeiramente. E quem foi o exemplo perfeito disso para nós foi o próprio Jesus, meus irmãos. Quando ele estava na cruz sendo pregado, crucificado, ele não gritou: ai minha mão, ai meu pé, ai minha cabeça. Ele gritou: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entendeu que aqueles seres humanos não sabiam o que estavam fazendo, que eles mereciam misericórdia. Quem aprendeu isso com Jesus foi Estevão, que quando estava sendo apedrejado também disse as mesmas palavras: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A condição de perdoar é saber que mesmo o pior que possa ter acontecido na nossa vida, como aquela Maria Alice que perdoou o assassino do seu filho, ela entendeu que você matou meu filho, mas eu sei que você não sabia o que estava fazendo. Esse é reconhecer a humanidade da pessoa e a carência que ela tem do perdão de Deus. Mas é interessante, a terceira ação do rei é que ele cancelou a dívida. Cancelou a dívida e deixou o servo ir embora. Aparentemente isso demonstra um perdão gratuito. Mas tem algo interessante que nós aprendemos quando a dívida é cancelada. Se a dívida... Deixa eu perguntar uma coisa. O perdão que o rei ofereceu para o servo foi um perdão gratuito? Sim ou não? Não. A dívida é de 10 mil talentos, lembra? Cerca de 2 bilhões de reais. A dívida está lá. Se eu perdoo a dívida desaparece? A dívida está lá. A dívida precisa ser assumida. Meu irmão, não existe perdão gratuito. Não existe perdão gratuito. Todo perdão tem um custo. Se eu vou na casa, se o pastor Gilson me empresta o carro dele, e eu me acidento, e o carro é destruído, dá perda total, e não tem seguro, vamos suponhamos que não tem seguro, ele pode até me perdoar, eu te perdoo. Mas, ou ele vai ter que pagar para consertar o carro, ou ele vai ficar sem carro. Todo perdão tem um custo. E pode ser que o custo não seja financeiro, mas é emocional. É um custo emocional. É o custo de não vingar. É o custo de querer o bem da outra pessoa. É um custo, muitas vezes, de levar sobre si algo que de injustiça.
Todo perdão é custoso. O perdão que o rei ofereceu para o servo não foi gratuito, ele assumiu a dívida de 10.000 talentos. E aí nós temos a grandiosidade do evangelho, e nós vamos começar a entender como que a misericórdia de Deus e a justiça de Deus funcionam. Porque o perdão que Jesus nos ofereceu, lembra que nós estamos carentes de perdão? O que nós merecemos é a morte, nós estamos separados de Deus. O perdão que Jesus nos ofereceu é de graça para nós, é gracioso, mas não foi de graça. A dívida que foi paga na cruz é a nossa dívida impagável. Quando Jesus veio à terra, ele não poderia simplesmente dizer, os seus pecados estão perdoados, pronto, vão embora. Não, a dívida ainda está lá. A nossa dívida diante de Deus está lá. Para que Deus pudesse oferecer perdão, ele precisa pagar a dívida. Olha só que interessante o texto de Êxodo, no capítulo 34, versículo 6. Quando Moisés se encontra com Deus. E passou diante de Moisés, Deus, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado e castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta gerações. Gente, aparentemente esse texto tem uma grande contradição. Vocês perceberam? Porque de um lado nós temos um Deus que é amoroso e perdoador, mas por outro lado ele fala que nenhum culpado de pecado ficará impune. Como as duas coisas se encontram? Como é possível ter um Deus misericordioso que perdoa, mas também um Deus que não deixa nenhum pecador impune? Parece uma grande contradição esse texto, mas essa contradição é resolvida na cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Jesus, o perdão de Deus e a justiça de Deus se encontram, porque naquela cruz Deus não deixou a dívida sem pagar, naquela cruz Ele levou sobre si a nossa dívida, o que nós merecíamos receber, que era a morte eterna, condenação, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o amor de Deus e a justiça de Deus se fez presente. Isso é consolador e confrontador, porque nós sabemos que na cruz Deus se importa com a menina abusada, na cruz Deus se importa com a vítima da ofensa, na cruz Deus não deixa impune o pecado, mas na cruz Ele nos oferece também o perdão. Esse é o segredo de tudo. Nós só conseguimos entender a verdadeira dinâmica do perdão quando nós entendemos o preço do nosso perdão, o quanto custou o nosso perdão. A única maneira de nossos relacionamentos serem curados é se tanto a justiça quanto o perdão foram buscados simultaneamente na cruz de Jesus. O rei então solta o servo, a sua cidadania foi restaurada. Perdoar, meu irmão, é abrir mão do desejo de acertar as contas. Perdoar é dar aos transgressor um presente que ele não merece de jeito nenhum. Em amor, você está absolvendo a dívida que esse agressor lhe deve. Perdão, querendo ou não, é uma forma de sofrimento voluntário, assim como Jesus Cristo fez por nós. Assim como Jesus Cristo fez por nós. Mas quando nós vemos agora o que é o perdão, aí eu pergunto, como nós podemos perdoar? Como nós podemos perdoar? O alvo principal dessa parábola, o alvo principal dessa história, é mostrar que a nossa capacidade de perdoar se baseia principalmente no perdão divino. No final da parábola, Jesus diz que assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Parece aqui, se a gente ler só esse versículo, vamos ler só esse versículo. Assim também o meu Pai que está no céu fará com você do íntimo se não perdoarem. Parece que se eu não perdoar, eu não recebo o perdão de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Até porque a própria parábola mostra que o perdão veio antes de oferecer perdão. Primeiro eu recebo o perdão para oferecer perdão. Então Jesus não está falando que a condição para sermos perdoados é perdoar. O que Jesus está dizendo aqui é que se nós não temos condições de oferecer perdão, isso significa que eu nunca me encontrei com o verdadeiro perdão de Deus na minha vida. Que eu nunca entendi o que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Na história, o servo é perdoado dessa grande dívida de cerca de 2 bilhões de reais. Ele se encontra logo depois com uma pessoa que lhe devia alguns trocados. Mas ele não teve condições de perdoar alguns trocados que aquela pessoa lhe devia.
Essa é uma evidência de que quando esse servo estava diante do rei dizendo, me perdoa, eu vou pagar tudo, o que ele estava vivendo ali não era um arrependimento, mas era um remorso, uma comiseração. O verdadeiro arrependimento nos faz entender realmente o valor do perdão que nós recebemos. E que o tamanho do perdão que a gente recebeu é muito, muito maior do que qualquer perdão que nós possamos oferecer aqui na terra. A maneira de conseguir perdoar é primeiro entender o perdão que nós recebemos. Será que você também não deveria demonstrar paixão da mesma maneira que você recebeu paixão? No final das contas, essa história, essa parábola, é uma parábola sobre nós mesmos. Lembram quando Natan chegou para o rei Davi e começou a contar para ele uma história? Para Davi falando, Davi, tinha um homem que tinha só uma ovelha. E aí veio o Senhor e pegou aquela única ovelha que ele tinha e matou. E deixou aquele homem desamparado. E Davi fica furioso. Me fala quem é que fez isso, que vai ser punido. E Natan vira para Davi e fala, então, você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Essa parábola, meus irmãos, talvez deva causar a mesma reação no nosso coração. Você é essa pessoa. Você é esse servo impiedoso. E quando nós não conseguimos perdoar, nós nos colocamos numa prisão. Interessante que a história termina dizendo que quando o servo não conseguiu perdoar, ele foi colocado numa prisão para ser torturado. Você já percebeu que na prática realmente é isso que acontece? Quando nós não perdoamos, somos nós que nos aprisionamos. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma moça. Estava eu e minha esposa conversando com uma moça. E na conversa surgiu o nome de uma pessoa. Quando surgiu o nome de uma pessoa, deu para ver o desconforto daquela menina. Não quero ouvir falar dessa pessoa. Não fala dela para mim. Eu não vou mais na igreja por causa dela. E isso aqui, você vê a amargura que estava no coração daquela menina. Sabe o que é mais interessante? Essa pessoa ofensora, esse nome que surgiu na conversa, hoje está vivendo a vida dela normalmente. Está feliz da vida, está vivendo a vida normalmente, está em paz, está feliz. Quem está aprisionada mesmo é a pessoa que não conseguiu liberar perdão. É ela que está aprisionada naquele rancor. Já dizia uma frase, eu não lembro o autor, que não perdoar é como tomar um copo de veneno todo dia esperando que a outra pessoa morra. Não faz sentido nenhum. Somos nós que estamos nos matando. Se você, imagine por exemplo que você não consegue perdoar o seu pai. Pastor, você não sabe o que o meu pai fez comigo. Você não sabe como foi minha vida. Meu pai me abusou. Eu tive uma vida terrível por causa do meu pai. Eu não consigo perdoar o meu pai de jeito nenhum. Você já parou para pensar que, na verdade, se você não conseguir perdoar como Jesus nos perdoou, na verdade você está entregando o controle da sua vida nas mãos do seu pai? Todas as decisões que você tomar na vida, não vai ser porque a decisão é melhor para você, mas você vai estar pensando no que seu pai não faria. Ou você vai estar pensando numa forma de confrontar o seu pai. Quando nós não conseguimos liberar o perdão, nós entregamos a nossa vida na mão da pessoa. Nós vivemos aprisionados. A lição dessa parábola é que somente quando um rei, como o rei da parábola, se comporta como um servo, como Jesus fez, por causa de nós, é que nós servos deixaremos de nos comportar como os reis e juízes da nossa vida. Para finalizar, eu gostaria de contar uma história. Na verdade, um testemunho da minha esposa. Essa semana eu estava preparando esse sermão e conversando com a minha esposa, ela sentiu que queria compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho. Quando ela era mais jovem, minha esposa Paula, acho que muitos aqui conhecem, ela está aqui. Ela sofreu abuso sexual, ela foi abusada. E ela passou por um longo processo diante de Deus, de conversão. E ela compartilhou essa que ela escreveu. A violação pela qual havia passado não feria somente a minha sexualidade, transpassava a minha alma. Por isso, dia e noite eu orei para que o Senhor trouxesse sobre ele a destruição. Eu literalmente clamava pela morte, minha e dele. A angústia vencia todos os dias. Em meio a esses clamores, o Senhor me fez enxergar Jonas e repartir as suas palavras. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre.
Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte, quando a minha vida se esvaía. Me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor vem o livramento. E como Jonas, me dirigi a minha Nínive e declarei pessoalmente sobre a vida do meu abusador, que este pudesse conhecer a graça e o perdão imerecidos que jorram da cruz, assim como eu tinha experimentado, que ao contrário do que os atos dele me fizeram acreditar, eu tinha valor. Eu o abracei e parti. Ali compreendi o tamanho do amor que Deus tinha por mim e o transformei em meu pranto em alegria. O perdão é possível quando nós entendemos o perdão que nós recebemos na cruz do Calvário. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento, uma emoção. Muitas vezes pode ser que o sentimento e a emoção não estejam ali, mas é uma decisão de fé. O Tim Keller usa uma ilustração dizendo que perdoar muitas vezes vem por prestação. Sabe quando você faz uma compra por prestação, parcelada, você recebe o produto, mas você ainda está pagando as contas. Muitas vezes oferecer perdão é essa decisão, mas o coração, a reconciliação, a confiança, pode ser que venha mesmo a prestação. Mas nós precisamos tomar a decisão de perdoar. Isso nos traz verdadeira justiça. Isso nos liberta da vingança. Essa semana pode ser que você precise fazer uma ligação para alguém. Pai, mãe, será que a gente pode tomar um café essa semana? Precisamos conversar. Oi, irmão, irmã, tudo bom? Posso ir aí na sua casa hoje? Ou se está longe, vamos fazer uma chamada de vídeo? A gente precisa conversar. Um amigo. Ou até mesmo coisas mais sérias. Enquanto nós não liberarmos perdão, a gente vai estar buscando vingança. Isso nos aprisiona. Jesus nos ensina que o perdão que nós recebemos é muito maior. É muito maior. E se você não consegue perdoar, não consigo perdoar. Eu não vou dizer para você sair daqui hoje e perdoar, não, então você precisa perdoar, não. A oração que eu faço é para que você se encontre com o perdão de Jesus. Porque quando você se encontrar com o perdão de Jesus sobre a sua vida, você vai enxergar as coisas de forma muito diferente. O perdão vai ser possível. Mas eu não admito o que ele fez comigo, eu estou certo. Pode ser que você pense, pode ser que realmente você esteja certo na ocasião, mas eu não fiz nada de errado. Como é que eu vou pedir perdão por uma coisa que eu não fiz nada de errado? Perdão muitas vezes é abrir mão de ter razão, para o bem da família e da comunidade, para a paz do nosso coração, para não viver mais aprisionado.